boa noite a todos. Com muita alegria que nós recebemos hoje o professor Roberto Induzeigo, do INPA, pesquisador, titular do INPA. Professor, nós temos um hábito que eu confesso que é por minha falta, assim. Eu costumo brincar que eu não gosto de introduzir muitas pessoas, eu costumo brincar que o Lattes mente, que o currículo é uma imagem, e eu gosto de, quando as pessoas têm um contato pessoal, que elas assim façam, que elas introduzam. Por isso que o Anderson, ao ter te convidado, ele hoje que falará um pouco de você, o motivo dele ter te convidado, o motivo da importância de te receber hoje. É com muita alegria, estou vendo as carinhas aqui, os ícones. Infelizmente, devo confessar também que hoje eu fui imprudente, não consultei que teríamos uma prova de análise real com muitos participantes do grupo. Então, muitos participantes do grupo estão tendo a alegria e a satisfação de estarem numa prova de análise real na UERJ. Então, isso pode acontecer, as pessoas já avisaram que chegaram um pouco atrasadas em alguns casos, mas, acima de tudo, é muito importante para a gente. Nós temos um centro na formação de professores, um centro de formação de professores de matemática, mas com um grupo bastante diversificado, um grupo transdisciplinar. Temos a Maria, que estou vendo aqui pelas carinhas, a Regina, do Museu Nacional, temos alguns contatos também, estamos em conversa com uma série de pessoas do MAST, enfim, e uma série de produções de materiais didáticos, pedagógicos, aplicações, e, assim, é muito importante receber ao senhor, você, não sei, eu tenho esse hábito de chamar de senhor, peço desculpas se for o caso, porque eu costumo falar bastante na graduação a importância de termos o formalismo matemático, mas também a experiência. E eu pude ver, e eu deixaria essa parte para você e para o Anderson na introdução, pude ver nas suas palestras, alguns textos rápidos que eu li, como você trabalha essa parte da intuição e, ao mesmo tempo, do formalismo. E não vou dar muitas dicas, que eu já, olhando aqui, já estou pensando na pesquisa das pessoas, que vão gostar bastante do ponto de vista da probabilidade, do ponto de vista de análise de dados, e assim por diante. Então, o professor Anderson introduzirá o professor Roberto Induzeigo, que nos falará hoje sobre incerteza, acaso, variabilidade e dados. Então, Anderson, por favor. Então, nessa ligeira apresentação, eu vou começar com a formalidade e depois eu vou para a informalidade, né? A formalidade é o Lattes, né? Então, o professor Roberto, ele é pesquisador do INPA desde setembro de 2006, se tornando pesquisador titular em setembro de 2017. Obteve seu PhD em matemática em 2004 na Universidade de Nova York, e tem como grande interesse probabilidade e suas relações com a estatística, otimização e informação quântica. Tornou-se membro associado da Academia Brasileira de Ciências em 2012, coordenou a divisão de ensino e a divisão de planejamento e projetos do INPA e foi coordenador adjunto da área de matemática e probabilidade estatística na CAPES, né? Conheci o professor Roberto, porque ele foi meu professor no meu mestrado profissional em matemática que eu realizei no INPA, um mestrado da Sociedade Brasileira de Matemática, o chamado ProfMat. Eu tive a graça de participar como primeira turma do ProfMat no INPA, e inclusive atualmente o INPA não mais tem turmas, né, do ProfMat. Outras universidades no Rio de Janeiro, no país, possuem, mas o INPA não possui mais. Eu tive essa oportunidade de ter uma disciplina com ele no mês de janeiro, de resolução de problemas olímpicos, uma disciplina bastante interessante, que deu muita dor de cabeça, mas deu certo. Perdemos cabelo naquela época. É verdade. Mas eu tive uma magnífica experiência e desde então, não identifiquei o Roberto Induzeigo apenas como professor, mas também com muitas outras afinidades, inclusive na fé, né? Então, assim que o Jean me pediu uma indicação, lembrei de imediato do professor Roberto, procurei a ele pelas redes sociais, ele estava próximo, né, do início de uma missa de catequese Era a primeira comunhão da minha da filha. primeira comunhão da filha, e aí trocamos mais dados e repassei para o Jean. Enfim, está aí, seja bem-vindo, Roberto, uma alegria tê-lo aqui virtualmente, se Deus quiser, muito em breve
pessoalmente, presencialmente. Obrigado, Anderson. Obrigado, Jean, pelo convite. Obrigado a todos e todas que estão aqui. Bom, o Latismente mesmo, né? Como o Jean falou, falaram um monte de coisa de mim aí, mas eu queria que essa palestra aqui fosse o mais informal e interativa possível. Quero só começar fazendo uma pequena correção, um acréscimo aí ao que o Anderson disse. Ele esqueceu de falar que eu também estava na banca do TCC dele, que foi um trabalho excelente. Então, bom, quem tiver a oportunidade de ler, pode mandar depois um e-mail para ele e pedir o PDF. Bom, vou falar hoje dessas palavras aí, incerteza, acaso, variabilidade de dados. Acho que vocês perceberam que eu sou um intruso no mundo de vocês, em algum sentido, né? Quer dizer, eu trabalho com outro pedaço da matemática. Eu tenho, sim, interesse em formação, educação, divulgação e vários outros âmbitos também. Mas o que eu trago hoje aqui, eu acho que tem que ser encarado, antes de tudo, como a minha parte numa conversa, tomara que seja uma conversa mesmo com vocês aqui hoje, dando uns pitacos, falando algumas coisas que me parecem relevantes desses assuntos que estão próximos da minha pesquisa mesmo, e talvez dando algumas sugestões ou falando de como esses assuntos podem chegar aos nossos estudantes, né? Como a gente vai ver, a nossa Base Nacional Curricular Comum, ela enfatiza bastante assuntos relacionados a essas palavras. Eu tenho a impressão de que a inserção de fato desses assuntos nos nossos currículos escolares ainda pode melhorar muito, ainda pode ser muito aprofundado, né? E eu acho que isso passa também por um exercício de reflexão nosso, de nós matemáticos, aqueles que querem ensinar matemática, a respeito daquilo que a gente está ensinando, de como se relaciona com o mundo real. E é esse exercício de reflexão que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Então, deixa eu começar de uma maneira meio complicada, pelo fato que o slide não está passando. Agora sim. Começar falando dessas três palavras principais, né? Que é incerteza, acaso e variabilidade. Eu quero fazer uma certa distinção. Se a gente procura no dicionário, por exemplo, a definição de incerteza, tem lá acaso como sinônimo. E variabilidade é uma coisa um pouco à parte. Aqui eu quero, ao mesmo tempo, distanciar e aproximar essas palavras, né? Então, eu vou tratar a incerteza como algo que diz respeito ao que a gente espera, ou que a gente pode esperar de uma determinada situação ou fenômeno. Então, incerteza, de fato, é não saber o que esperar de uma determinada situação ou fenômeno. E acaso, eu quero falar dessa perspectiva que também tem a ver com a nossa visão, mas, claro, não é só isso, né? Falar daquilo que a gente não consegue prever exatamente, que é aquilo que pode acontecer de uma maneira ou de outra, né? Quer dizer, a gente pode observar de uma maneira ou de outra. E é claro que isso tem a ver com incerteza, porque quando há acaso, há incerteza, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas incerteza é algo que diz respeito ao nosso conhecimento, mas, ao mesmo tempo, o acaso tem a ver com a variabilidade, que eu botaria como no mundo objetivo, no mundo das coisas, né? Dizendo que a gente está acostumado que na natureza, nos fenômenos sociais e tudo mais, cada situação, cada indivíduo tem as suas peculiaridades, né? Se a gente olha para o grupo de todos os gatos, mesmo todos os gatos da mesma raça, mesmo todos os gatos da mesma raça que habitam o Rio de Janeiro, a gente sabe que nesse grupo há indivíduos diferentes, com diferentes pesos, tamanhos, comportamentos e tudo mais. Isso, para mim, é variabilidade. E aí, para completar esse quadro, né, tem aí... Bom, então eu falei incerteza subjetiva, no sentido que ela diz respeito ao nosso conhecimento do mundo, né? Variabilidade é um dado objetivo no mundo, que quer dizer que, basicamente, não importa como a gente classifica os objetos, os seres vivos e tudo mais em categorias, a gente vai ter indivíduos, né, espécimes diferentes dentro do mesmo grupo. E o acaso talvez faça essa ponte entre o subjetivo e o objetivo, né? Então, eu diria que a nossa incerteza tem a ver com a variabilidade, no sentido de que, se todos os gatos fossem iguais, a gente saberia exatamente o que esperar de um novo gato que aparecesse na nossa frente. Ou, se todos os doentes de Covid fossem iguais, a gente saberia avaliar exatamente o efeito de um tratamento, sem dúvida nenhuma. A gente fazia o tratamento com um e aí sabia o que ia acontecer com todo mundo. Então, a variabilidade, no certo sentido, é a fonte da incerteza. Mas é claro que tem relações também entre esses conceitos todos, né? Quer dizer,
A variabilidade tem a ver com acaso, porque, dado que existe variabilidade, a gente chega a uma situação em que a gente não sabe que indivíduo, a gente não sabe se encontrar o brasileiro médio na rua, se ele vota num candidato ou no outro para presidente, por exemplo, né? E aí isso se manifesta como acaso. Se eu escolher uma pessoa para sortear, eu vou ter uma resposta variável, né? E é claro que esse acaso também é uma razão, ou está relacionado à nossa incerteza, né? Então, isso aqui é para tentar traçar no plano conceitual essas três palavras. E, bom, quando a gente vai para a BNCC, da qual eu já falei, a palavra-chave que aparece lá é incerteza. Mas eu entendo que nesse breve trecho aí, a gente já tem esses três conceitos de incerteza e acaso variabilidade, como eu defini, aparecendo, cada um à sua maneira, né? Então, esse aqui é um trecho, na verdade, uma certa paráfrase de algo que está na página 520, na parte da BNCC sobre ensino médio, falando que certeza e incerteza então, aparecem na matemática escolar de várias maneiras, né? Uma é o estudo de fenômenos aleatórios. E aí, se a gente pode pensar no lançamento de moedas, de dados, coisas que, né, a gente tenta repetir do mesmo jeito, não saem iguais, né? Mas eu diria que tem as três coisas aí. Tem certeza que a gente não sabe o que vai acontecer, tem acaso por causa dessa natureza aleatória, e a variabilidade é a pré-condição para poder existir né, esses vários resultados possíveis, né? E variabilidade de várias coisas, né? No caso do dado, variabilidade do dado, a gente lançar o dado de maneiras diferentes e tudo mais. Bom, então a gente tem esses três aí, fenômenos aleatórios, tem medidas no mundo físico, isso é aquele cenário típico do laboratório de física, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessa frente. E aí eu diria, bom, também tem certeza, claro, né? Mas variabilidade aqui é especialmente clara, né? Quer dizer, quando a gente faz aqueles experimentos estilo controle de qualidade, pega vários objetos, vai medindo, vendo o tamanho deles, e reguinhas e tal, né? Para ver a distribuição dos tamanhos, ver se tem uma curva gaussiana. Enfim, a gente está falando da variabilidade de objetos que de fato existem, objetos palpáveis, que se manifesta como acaso, porque a gente não está olhando todos os objetos daquela categoria, a gente está pegando uma amostra, naquela amostra vão vir certos tamanhos, não vão vir outros, talvez. Bom, a terceira coisa que fala o BNCC é estimativas, análises e inferências estatísticas, claro que as três coisas estão envolvidas. Depois, a BNCC dá um salto aí de falar argumentações e demonstrações algébricas ou geométricas, que fora de contexto, como está aqui, fica meio descabido, né? Mas, claro, tem uma justificativa para isso. A justificativa é que é até uma justificativa profunda, se vocês quiserem, falar que no curso das nossas vidas, das nossas tentativas de fazer matemática, de entender matemática, a gente é levado a conjecturar coisas, a testar, bom, será verdade que todo número, sei lá, que todo número pode ser escrito como produto de números primos, né? E por aí vai, né? E a gente vai, então, tem um certo grau de incerteza quando a gente está olhando, inclusive, para a própria matemática. Não porque a matemática é incerta, mas porque o nosso conhecimento da matemática nunca é completo, sempre tem uma componente de conjectura, de algo que a gente quer saber e ainda não sabe. Então, essa última incerteza aí, ela tem a ver com o que a gente vai falar depois de incerteza epistemológica. Bom, mas o que eu vim fazer aqui hoje, além de apresentar essas definições, né? Como eu falei, o objetivo é reflexão. Eu quero refletir junto com vocês sobre esses termos, como eles aparecem por aí, falar um pouquinho sobre o BNCC, sobre o mundo de hoje. Tudo que eu vou falar, embora eu não vá fazer isso muito explicitamente, né? Eu não vou ficar lembrando vocês o tempo todo, mas vocês vão ver que tudo que eu falar tem a ver com análise de dados, estatística, bom, falam de ciência de dados hoje, né, como um guarda-chuva que engloba várias coisas que têm a ver com análise de dados, e a gente está nessa seara aí, e bom, enfatizando, é uma conversa. Bom, para continuar, então, a nossa conversa, por enquanto é só um monólogo, mas eu espero que vocês comecem a... Eu tinha que botar alguns slides muito absurdos aqui, logo de cara, para vocês ficarem indignados e começarem a gritar comigo, mas eu preferi não fazer isso hoje. Bom, vamos começar falando desses termos aí. Começando, né, na verdade, vamos passar rapidinho pela BNCC para ver o que ela fala sobre probabilidade. Isso é lá o quadro de competências específicas de matemática. Tem mais 2 itens que eu não botei aqui. Infelizmente, a imagem ficou meio ruinzinha, né, mas eu acho que dá para ler, né? Vocês veem aí 3 itens e
esses 3 itens, como muita coisa na BNCC, né, quer dizer, são de uma profundidade imensa, na verdade, são de... Não porque... Não quer dizer, isso não é nem exatamente um elogio à BNCC, no certo sentido, é um elogio à realidade e à matemática. Quando a gente fala de usar procedimentos matemáticos para interpretar situações, por exemplo, nas ciências humanas, ou se a gente fala das ciências da natureza, por exemplo, falando de saúde pública, né, que é uma área que também é uma área entre a biologia, a sociologia e um monte de outras IAs aí, a gente tem um desafio imenso, né, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E quando a gente fala de articular conhecimentos matemáticos para análise de problemas de urgência social, e fazendo as coisas de forma ética e socialmente responsável, a coisa vai ficando mais difícil ainda, né? Claramente, o professor ou professora que vai dar aula baseado nisso aqui devia ganhar pelo menos o triplo do que ganha hoje, só por causa dessa complexidade. Bom, e claro, tudo isso, a gente está falando de que competências específicas de matemática e suas tecnologias, né? Isso perpassam os itens 1 e 2 as diferentes áreas da matemática, e eu diria que essa área, esse par de áreas de probabilidade estatística que aparece aí no final, é fundamental para o que eu enfatizei acima, né? Quer dizer, talvez nas ciências físicas, a estatística seja mais ou menos um acessório, quer dizer, se você se conformar em não medir as coisas super direitinho, talvez dê para fazer, né? Mas se a gente vai para análise de dados, se a gente vai para, sei lá, economia, sabe, impacto de políticas públicas, pandemia e tudo mais, aí então probabilidades estatísticas se tornam completamente imprescindíveis, ainda mais que quando a gente está lidando com fenômenos físicos. Mas aí, justamente falando, né, contrapondo os fenômenos físicos aos sociais, as coisas talvez no meio do caminho, eu quero fazer com vocês uma hierarquia do quão difícil é falar de acaso, incerteza e variabilidade, ou identificar essas coisas, tratar essas coisas em diferentes situações. E eu escolhi 3 situações aqui. Uma é para ser simples, e mesmo assim ela não é tão simples assim, que é lançamento de moeda, né? Que talvez seja o exemplo mais paradigmático que a gente tem de acaso, né? A gente joga cara ou coroa para decidir alguma coisa, sei lá, quem vai jogar em cada campo na partida de futebol, porque a gente acredita que a moeda vai cair com chance igual ao acaso, né, no cara ou no coroa. Então, esse é um exemplo simples, mas nem ele é tão simples assim. Um exemplo intermediário, a gente vai pegar essa questão das pesquisas de intenção de voto, da qual, claro, a gente passou alguns longos meses aí discutindo, né? E a gente... É uma coisa em que, se a gente olha o modelo matemático básico, né, ela é muito parecida com o lançamento de moeda, especialmente se ele está numa escolha binária, né? Quer dizer, se é Lula ou Bolsonaro, é quase um cara ou coroa, a gente está tentando determinar a probabilidade do cara ou do coroa, mais ou menos isso, né? Mas isso é a teoria matemática mais limpa possível, que não corresponde muito bem à realidade. De fato, a gente tem indícios de que essa correspondência tem caído com o tempo, em algum sentido que eu vou tentar precisar depois. E como exemplo de acaso, variabilidade e incerteza complexas, a gente vai falar de fenômenos, bom, falei de sociais, de saúde pública, mas é claro que a saúde pública é intrinsecamente social, né? Envolve um monte de questões relacionadas à população e ao comportamento da população e tudo mais. Bom, de qualquer forma, vai ter várias coisas que vão unir e separar esses tópicos, né? Que vai unir é que todos esses casos envolvem incerteza. A incerteza pode ser quantificada até um certo ponto, mas o quanto ela pode ser quantificada vai ser bem diferente. Vamos começar, então, pelos lançamentos de moeda. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês que é meio óbvia, mas que, enfim, eu não sou uma pessoa particularmente inteligente. Quando eu parei para pensar nisso, me chocou. Bom, a moeda é um objeto físico regido basicamente pelas leis da mecânica clássica. As leis da mecânica clássica são descritas por equações diferenciais ordinárias ou parciais, né? Com parciais, quando a gente está tentando modelar o contínuo, né? Então, uma moeda a gente pode aproximar com um contínuo, talvez, né? Dadas essas duas coisas, e dadas as propriedades das equações ordinárias e parciais que aparecem na mecânica clássica, é verdade o seguinte fato: o movimento da moeda, e, portanto, o fato de que ela vai dar cara ou coroa, é completamente determinado pelas condições iniciais, pelo menos se você lança a moeda no vácuo.
né? Não é isso? É uma equação, em princípio você pode, a equação tem uma única solução. Então, dependendo da velocidade que eu julguei, a moeda, o ângulo, tudo mais, se eu suponho que tem só uma força inicial e uma posição inicial, né? E eu sei a altura que a moeda está e tudo mais, ela deveria sempre cair do mesmo jeito. Se eu replicar as condições iniciais todas, ela vai cair do mesmo jeito. Resistência do ar, essas coisas complicam um pouco o quadro, porque o ar, a gente imagina, o vento muda, coisas assim, né? Então já complica um pouquinho, mas não muito. Ainda assim, a moeda é um objeto clássico, a mecânica clássica é determinística. Como é que tem acaso numa coisa dessas? Então, é um fato que existe acaso, mas é um acaso que talvez não seja nem tão óbvio assim de se descrever. É objeto desse artigo aí de 2007, um artigo científico. E esse acaso, eu digo acaso aparente, porque assim, se a gente quer, a gente pode acreditar que a mecânica clássica funciona, mas esse acaso ele vem de duas coisas, né? Uma é a variabilidade das circunstâncias do lançamento. E o que eu quero dizer com isso? A variabilidade porque você pega a moeda, posiciona para jogar, né? Bota lá a sua mão, a moeda aqui em cima, posiciona, prepara e lança. Dois lançamentos seus vão ser diferentes um do outro em pelo menos uma das variáveis, de fato em todas, basicamente, na inclinação da moeda, na força que você vai botar, na altura que você vai estar, da onde a moeda vai cair e tudo mais. Então tem uma variabilidade ali. E sobre essa variabilidade incide uma certa incerteza que a gente não conhecer esses valores dessas aqui eu botei circunstâncias, devia ser condições, né? Incerteza sobre condições iniciais e variabilidade. Então, elas são variáveis e são desconhecidas, e aí até tem uma teoria matemática, uma área de sistemas dinâmicos, basicamente explica como essa incerteza, essa variabilidade podem produzir algo que se parece com acaso, ou que é acaso em algum sentido. Mas, quer dizer, então aqui eu estou meio que problematizando a pobre da moeda, problematizando o cara ou coroa, mas, de fato, isso aqui é uma coisa que, apesar dessa problematização, se comporta realmente como algo aleatório. Então, uma moeda justa bom. Tá. Isso aqui é o aparato experimental, esqueci disso. A figura está meio ruim, mas é o aparato experimental que os caras usaram para tentar garantir que a moeda ia ser sempre lançada de acordo com, né, na mesma inclinação, com a mesma velocidade, com o mesmo tudo mais, tudo certinho, né? E aí os caras, bom, não por acaso, conseguiam fazer que a moeda desse sempre cara com ajuste experimental suficientemente preciso, mas tem que ser muito preciso. De fato, um dos autores do artigo, o Percy Diaconis, é um matemático probabilista que, antes de ser matemático probabilista, ele era mágico que faz truque de mágica, né? E ele consegue lançar uma moeda de modo que sempre dê cara. É um negócio impressionante. Mas, enfim, não é uma pessoa normal, claramente. Bom, mas o que o lançamento de moeda tem? Ele, de fato, se comporta como uma casa no sentido mais matemático possível. Se a gente lança a moeda aqui 1000 vezes, né? E a gente conta quantas vezes, né, a fração de casos que deram cara, por exemplo, a gente vai ver algo perto de uma curva gaussiana. Se a gente lança a moeda 10.000 vezes, que a figura sambou um pouquinho, mas enfim, a gente vai ver algo mais perto de uma curva gaussiana, com o ponto mais alto da curva estando ali perto de 500. Né? A moeda é justa, a gente espera, né? Bom, desculpa, 500... desculpa, que eu estou falando, que a gente está lançando a moeda 1000 vezes, isso é um experimento e está repetindo esse experimento 10.000 vezes, né? E a média, então, está perto de 500, esse é o valor que, né, se a gente está fazendo 1000 lançamentos, a moeda é justa, a gente espera que metade dê cara, metade dê coroa. Bom, essas duas figuras, elas são sugestivas de um fenômeno que a gente matematicamente entende bem. Quer dizer, em primeiro lugar, elas representam um acaso que tem origens relativamente simples, que a gente consegue até quantificar em processos físicos e incerteza a respeito das condições iniciais. E não tem aqui algo que eu vou falar depois, que seria o que é a incerteza epistemológica, que é uma incerteza que não é a incerteza estatística que a gente consegue quantificar, é a incerteza de existirem coisas no nosso experimento, no nosso fenômeno, que a gente não sabe quais são ou como funcionam. Né? Dado que a mecânica clássica funciona, quer dizer, ela funciona quase perfeitamente para descrever a moeda, então não tem nenhuma incerteza a respeito desse experimento. Nesse sentido de falta de conhecimento, ou fatores desconhecidos. Bom, e o ponto é que em situações aleatórias simples dessa, depois que você faz um número grande de lançamentos,
Você repete experimentos, as coisas tendem a se estabilizar e te levam a curvas gaussianas, leis de grandes números, teorema centrais de limite. E tem toda uma teoria da probabilidade que explica muito bem o que acontece quando você repete experimentos como essa. Então, isso aqui, apesar dessa problematização que eu fiz da pobre da moeda, é um caso de incerteza, caso e variabilidade simples, do meu ponto de vista. É um caso que a gente não consegue reduzir o acaso abaixo de um certo ponto. Vai ter acaso, vai ter coisas que a gente não consegue prever. Mas se a gente sobe um nível de descrição, a gente não descreve perfeitamente a incerteza, mas a gente sabe quantificar essa incerteza usando a teoria da probabilidade. A gente sabe fazer isso muito bem. O segundo caso que eu vou tratar, como eu já disse antes, né, me antecipando um pouquinho, é esse caso das pesquisas de intenção de voto, em que, teoricamente, a gente teria um ótimo modelo para o que acontece na realidade. Dentro desse modelo, a gente seria capaz de usar a mesma teoria da probabilidade da moeda para formular, não só dar o resultado da pesquisa, mas dar aquela famosa margem de confiança, né, que a gente vê em todas as pesquisas eleitorais. Que é a margem de erro, quer dizer, que normalmente se fala, né? Então, a margem de erro é, na terminologia estatística, um intervalo de confiança. Suponho que alguns de vocês, ou vários, saibam disso. Você está dando um intervalo e dizendo, olha, eu calculei a porcentagem de votos no Lula como sendo 52% do eleitorado, mas eu ponho uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos, e eu garanto para você que tem uma probabilidade de 95% do resultado correto, né, da intenção real de voto do Lula, está dentro desse intervalo de 52 menos 2 para 52 mais 2. Então, bom, mas vamos voltar um passinho atrás, né? O que é o modelo idealizado de pesquisa de intenção de voto? A ideia é que, se a gente está olhando o eleitorado brasileiro, né, que é a nossa população de eleitores aí, a gente vai ser capaz de escolher um certo número de pessoas, normalmente na casa de 3.000 ou até 5.000 nas pesquisas que normalmente se faz, e a gente vai escolher essas pessoas no modelo idealizado completamente ao acaso, sem nenhum viés da população total de eleitores brasileiros. Então, é como se a gente tivesse um botão mágico que eu aperto aqui, aparece um eleitor que pode igualmente provável ser qualquer eleitor brasileiro, ele vem na minha frente, eu pergunto Lula ou Bolsonaro, ele responde, eu anoto, e aperto o botão de novo, vem outro eleitor escolhido uniformemente ao acaso, eu pergunto, eu anoto, e por aí vai, né? Claramente não é assim que a vida funciona, porque a gente não consegue fazer isso, né? O que as empresas fazem é mandar, por exemplo, pessoas para diferentes cidades, ou ligar para os eleitores, né? E essas escolhas têm diferentes efeitos que a gente vai falar. Bom, mas esse modelo idealizado que eu falei, ele tem uma complicação um pouquinho mais complicada dele, que é falar de pesquisas estratificadas, em que você está interessado em saber como se comportam subpopulações de eleitores, por exemplo, homens com um grau superior de instrução completo e renda de 10 a 20 salários mínimos, né? Então, você gostaria de fazer algo que é um pouquinho mais, mirar um pouquinho melhor do que a pesquisa na população geral. Você gostaria de garantir que a sua amostra tem uma certa representatividade dessa subpopulação e de várias outras que você está interessado. Sei lá, mulheres com superior incompleto, entre 20 e 40 anos e tudo mais, né? Então, a estratificação pode levar a um processo de amostragem, de escolha dos leitores a serem entrevistados, um pouquinho diferente. Ou pode levar a introduzir pesos depois para você compensar o efeito disso. Mas é uma correção, digamos assim, pequena na idealização primeira que a gente fez. E é uma correção que tem uma razão de ser, é dar maior certeza sobre os resultados para subpopulações de eleitores. Bom, você faz a pesquisa de eleição de voto. Aqui eu achei um gráfico em inglês, por algum motivo, né? Ao longo do tempo até aqui, era até o primeiro turno, foram vistas essas porcentagens que vão variando no tempo, né? Você vê que numa mesma linha vertical, às vezes, ou na proximidade de uma mesma linha vertical, tem várias bolinhas que foram todas que significam várias pesquisas feitas na mesma data, em datas semelhantes, né? Então, a gente está vendo as bolinhas, mas esse gráfico ele tem algo que não é tão óbvio e que vai ajudar a gente agora, como a gente problematizou a pobre da moeda, a problematizar as pesquisas eleitorais também, mas é um problema mais sério, no certo sentido. Bom, o que não está evidente aqui, mas talvez fique agora?
O que não está evidente é que cada pesquisa tem uma metodologia e nenhuma metodologia consegue garantir que você vai sortear um eleitor brasileiro com probabilidade igual. Então, essa é a dificuldade fundamental. Eu circulei aí o Telephone Survey, né, ou seja, pesquisa por telefone, e pesquisa por telefone tem vários vieses conhecidos. Em primeiro lugar, nem todo brasileiro tem telefone. E essas pesquisas, em geral, nem são feitas ligando para telefone celular, são ligadas para linha fixa, ligações para linha fixa. E uma boa parte dos brasileiros jovens não tem linha fixa, optou por só ter celular. Então, isso aqui cria um viés, que torna muito mais difícil atingir certos pedaços do eleitorado, ou potencialmente, pelo menos, muito mais difícil, né? E as pesquisas que não são feitas por telefone também têm seus vieses. Por exemplo, o Datafolha, ele gostaria de entrevistar pessoas escolhidas ao acaso em cidades brasileiras pequenas, com, vamos dizer, até 20 mil habitantes. Como é que ele faz isso? Ele quer entrevistar 3 mil pessoas nessa cidade, ele vai sortear, idealmente sortearia pessoas sem nenhum viés nessa cidade. Provavelmente ele obteria eleitores de pelo menos, né, de 3 mil eleitores, pelo menos 2.500 cidades diferentes vão estar representadas. Isso ia requerer um esforço de pesquisa enorme. Imagina, mandar 2.500 agentes ou 2.500 dias de trabalho para entrevistar pessoas nesses lugares, né? Isso não vai acontecer. Então, o que eles fazem para as cidades menores é, eles agrupam as cidades por perfil socioeconômico-cultural e aí eles sorteiam uma cidade para mandar o agente para sortear, para entrevistar pessoas ao acaso. E isso, é claro, que também cria certos vieses, pelo menos assim, quer dizer, na teoria você até tem como controlar esse viés, mas você está dependendo de um dado que também não é certo, que é esse perfil socioeconômico-cultural. E certamente aumenta o que a gente chama de variância, né? Aumento que seria o ruído, né? Incerteza na pesquisa, o acaso estocástico na pesquisa. Bom, então, de novo, contrastando o cenário ideal com o cenário real, no cenário ideal, aquela mesma curva do sino, a mesma gaussiana lá das moedas, a gente consegue transferir para os votos, né? Se a gente tem 2 candidatos, é exatamente que nem um cara ou coroa, a gente está sorteando, cada pessoa que a gente sorteia e pergunta a opinião é como se fosse um cara ou coroa, a gente conta, sabe que tem uma curva gaussiana, a gente está tentando determinar a média da gaussiana, né? O ponto mais alto dela. E com a ajuda da matemática, da teoria da probabilidade, a gente consegue fazer a tal estimativa, não só da porcentagem, mas na margem de erro. A gente consegue até calcular quantos eleitores você precisa para ter uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais, com confiança 95%. Mas, como eu já disse e reiterei, as pesquisas têm tido muitos problemas, especialmente recentemente. E eu já falei disso tudo, né? Vamos repetir aqui. Tem eleitores que são mais difíceis de se sortear, por exemplo, porque eles não têm linha fixa de telefone, por exemplo, eles estão em cidades pequenas, moram em áreas rurais, sei lá, tem um monte de coisa. Assim. Se isso fosse um problema que atinge a todos de forma igual, não seria nada demais, talvez. Ou todos os perfis de eleitores. Mas a gente sabe que são perfis específicos que são atingidos. Então, quando você deixa de ter um bom acesso às cidades pequenas, você deixa de capturar eleitores, sei lá, por exemplo, ligados a certas modalidades de indústria e negócios que podem ter um comportamento bem característico na hora de votar. Então, você está excluindo da sua pesquisa eleitores que, bom, talvez no caso brasileiro que eu estou usando aí, tendam a votar no Bolsonaro. E cada viés vai criar um problema. E não é um problema do tipo, como no lançamento de moeda, que é um acaso que vai meio que se corrigindo, você vai repetindo e vai corrigindo. Não, é um viés. É um problema sistemático da sua pesquisa. E, além desses problemas, a gente tem situações do tipo desconfiança do pedaço do eleitorado, que não quer mais dar entrevistas ou não confia nas pesquisas, e por isso não fala, e isso é um círculo vicioso, né? Além disso, tem a questão de decisão de voto de última hora, e aí é uma coisa engraçada, porque a pesquisa não foi feita para saber em quem você vai votar, ela foi feita para saber a intenção de voto em um determinado momento. Mas, ao mesmo tempo, se eu faço uma pesquisa 3 dias antes da eleição e o resultado da urna é muito diferente daquela pesquisa, eu fico sem saber, né, se foi porque o pessoal decidiu votar na última hora ou se foi porque eu errei na pesquisa, ou os dois, né? Então, por exemplo, a gente teve o caso aqui no Rio de Janeiro do Witzel, né? O Witzel foi um candidato que nem aparecia direito nas pesquisas, as pessoas nem sabiam, provavelmente chamavam o cara de Pretzel, uma semana antes da eleição ainda. E quando chegou na eleição, ele ganhou. Foi para o segundo turno, junto com o Eduardo Paes, acabou ganhando. Né? Bom, o Witzel é um caso curioso, então
quase tão rápido quanto apareceu e desapareceu também, mas enfim. O ponto é que, nesse caso, parece evidente que, por uma série de razões, houve decisões de voto de última hora, e há uma tendência do brasileiro de decidir o voto na última hora. Mas, de qualquer maneira, isso cria um problema metodológico. Como é que eu checo se a pesquisa está correta, se o que ela está medindo é a intenção de voto, e o único dado real que eu tenho acesso é a urna? É difícil, né? O ideal seria que a pesquisa batesse bem com a urna e aí eu tivesse uma certa certeza, né? Uma certa confiança. Mas não tem sido o caso e a gente tem um problema. E o que eu diria que é a conclusão disso aqui é que a gente está numa situação que, de novo, né, no cenário ideal aparece com a moeda, a gente sabe a variabilidade que tem, o acaso, na verdade, é parte do desenho da pesquisa, né? Você faz a pesquisa usando o acaso, para só tomar uma subamostra. Essa é a ideia brilhante que existe na pesquisa de intenção de voto. É você não precisar entrevistar todo mundo. Só que no mundo de hoje a gente tem tido uma variabilidade que é difícil de capturar pelos mecanismos de pesquisa. O acaso é menos controlado no sentido que é mais difícil se mirar nas pessoas com probabilidade igual, e por isso a gente passa a ter uma incerteza mais difícil de se capturar. E, de fato, é uma incerteza que não é só incerteza quantitativa e estatística dos números, né? É uma incerteza epistemológica, uma incerteza sobre o conhecimento. A gente tem várias coisas incidindo no fenômeno que a gente está estudando, que é a eleição, a intenção de voto. A gente não sabe muito bem qual é o tamanho do efeito de cada uma, a gente não sabe muito bem se tem outros fatores, a gente não sabe. É uma situação que a gente tem uma incerteza de uma natureza diferente do que a incerteza que a gente captura bem pelo conceito matemático de acaso, pela teoria da probabilidade. Bom, então esses são os meus exemplos simples, intermediário. Vamos passar agora para o exemplo complexo, que é a pandemia. E eu, de vez em quando, converso com meu colega aqui do INPA, o Paulo Einstein, que é um cara com formação em estatística mesmo, né? E com várias outras pessoas, tipo, estatísticos e cientistas de várias áreas, né? Eu acho que há, pelo menos entre um grupo, entre nós, um sentimento forte de que a pandemia, assim, foi um momento de falha coletiva dos estatísticos e outros cientistas quantitativos, digamos assim. O que eu quero dizer com falha quantitativa? Essa comunidade ela não conseguiu se comunicar da forma ideal. É claro que por problemas que também precedem a pandemia, né? Mas era um momento de ação urgente, houve uma dificuldade muito grande de comunicação. E vê-se que até entre educadores, até entre cientistas, entre médicos, pessoas que têm uma formação mais aprofundada, essas dificuldades ocorreram, né? Então, a gente tem... quer dizer, é difícil falar dessas coisas sem entrar em assuntos relativamente polêmicos, mas a gente vê que uma frase como tal remédio não foi testado da forma adequada, ela suscita polêmica. E isso é uma coisa que todo mundo deveria concordar, independentemente de achar que o remédio funciona ou não. Né? Quer dizer, o teste adequado tem um significado estatístico preciso, a gente vai falar um pouquinho disso, mas e dizer que não foi testado dessa maneira é uma afirmação factual, em princípio. Né? E quando eu digo isso, aqui parece que eu estou, assim, sem querer apontar para todos os lados, que chamam em inglês de whataboutism, né? Que você fala de uma coisa, tem que dar monocravo, outra na ferradura. Mas a gente tem situações também de vários modelos que foram postulados para tentar acompanhar a Covid, modelos de gente que tinha agenda ideológica, modelos de gente que não tinha, e basicamente exercícios de modelagem em termos preditivos, em termos de prever o futuro, de forma não muito surpreendente, esses exercícios se mostraram bastante equivocados. A taxa de erro é altíssima, as coisas que não foram previstas em muito superaram as coisas previstas. Eu acho que isso é verdade sobre todos os modelos, inclusive sobre os muito sofisticados usados na Inglaterra pelo governo, né? Assim, né? Porque, assim, no certo sentido, isso tem a ver com a incerteza da situação, né? Não tem situações em que não faz sentido a gente tentar fazer uma previsão muito precisa, porque isso não vai dar certo. Bom, mas agora eu falei um monte de coisa que deu errado, espero ter deixado todo mundo triste, mas vamos pegar umas coisas um pouquinho mais concretas para falar. Teve um tópico que me interessou muito, porque, bom, como parte do bombardeio que a gente sofreu de imagens e gráficos, a gente viu várias vezes durante a pandemia esses gráficos de mortes, por exemplo, de casos de Covid, né?
E junto com o gráfico, além do dado bruto do gráfico, que é quantas mortes foram registradas em cada dia, a gente via sempre essa média móvel de 7 dias. Ou pelo menos muito cedo na pandemia, os órgãos de imprensa decidiram notificar as coisas usando a média móvel. Né? E aí, bom, fazendo um parênteses, né, eu tenho 3 filhos, o mais velho gosta muito de matemática, muito ligado em coisas de ciência, assim. Na verdade, os 3 gostam, mas eu tenho uma mãe que é aquela pessoa de humanas, assim, no sentido de que eu acho que não devia existir pessoas assim, né? Mas aquela pessoa que quase que orgulhosamente não gosta de matemática e tem orgulho de não saber nada. Então, sempre que eu penso nessas questões de apresentação da matemática para o público, eu tomo o meu filho mais velho e a minha mãe como exemplos quase que extremos, antagônicos do que, né, do público leitor ou espectador. E aí um dia eu pensei, caramba, será que o Antônio, meu filho, entende a média móvel de 7 dias? Eu conversei com ele, ele entendeu. Aí eu fui falar com a minha mãe e eu vi que ela não entendia muito, não entendia muito bem, né? E aí eu resolvi fazer uma enquete no Facebook, né? O Anderson falou das redes sociais, eu infelizmente gasto muito tempo nelas, mas às vezes tem valores. E eu resolvi fazer uma enquete para saber o que as pessoas achavam na média móvel. E eu recebi respostas muito variadas. Teve a resposta mais comum, bom, vou falar dela depois, é a questão da subnotificação do fim de semana e supernotificação durante a semana. Portanto, o raciocínio é, você tem que tomar a média para não perder esse efeito, para não sentir esse efeito, né? Mas eu recebi respostas do tipo, que o gráfico fica mais bonitinho, porque, não é verdade que você toma média de 7 porque é mais comum a pessoa morrer no sábado do que na segunda, sei lá, coisas assim, entendeu? Então, ouvi não, li muita coisa. Bom, mas de fato, isso, assim, eu nem considero esse o pior dos casos, né? Bom, aqui tem outro gráfico que é mostrando mortes diárias. Aqui o eixo X, né, tá com 2020, tá com 2020 a 2021, mas o que eles fizeram foi pegar os dados de 5 de janeiro a 3 de janeiro em vários anos, né? Então você tem aí as curvas cinzas são os números de mortes por dia nos Estados Unidos, sem média móvel, em diferentes anos. Na verdade, eu acho que esses são períodos de dias, não é um dia individual, sei lá, são 5 dias. Ou algo do tipo. E aí gráfico foi feito para comparar o número de mortes em 2020 e 2021, quando a pandemia bateu, e assinalar que nesses 2 anos, e também no pedaço de 2022 que tinha aí no gráfico, teve muito mais mortes do que era típico para esses períodos, né? Então, quer dizer, demonstrando um efeito do suposto da pandemia, né, que foi a grande mudança no mundo nesse período. O gráfico em preto, a linha em preto é o projetado para 2020, é o que tinha se projetado para acontecer de morte nos Estados Unidos nesse período, e vocês veem que a curva vermelha, que é o que de fato ocorreu, é muito acima, na maior parte dos pontos, né? E 2021 também, 2022, o pedaço que tem aí, no início também. Bom, então, como eu falei, né, tem uma resposta padrão que foi a mais comum, talvez, até para minha felicidade, que é a média de 7 dias serve para corrigir a subnotificação no fim de semana. Mas aí eu tentei explicar para as pessoas, e eu acho que eu até consegui em alguns casos, que tem uma outra razão para você tomar a média móvel, uma razão mais geral, que se aplica a qualquer coisa do que a gente chama, em estatística e probabilidade, de série temporal, né? Série temporal é uma sequência de dados no tempo. Então, no caso que a gente está olhando, é a sequência de dados do número de mortes de Covid por dia, né? E essa série temporal, ela também tem uma variabilidade natural que eu afirmo, né? E eu acho que todos os estatísticos afirmam, a gente deveria desconsiderar. Qual é essa variabilidade? O cara pega Covid, por exemplo, né? E a gente sabe que certa porcentagem dos doentes de Covid, infelizmente, morrem, vem a óbito, né? O tempo que o doente demora para falecer, quer dizer, o dia que ele pegou Covid vai variar de caso para caso. O tempo que ele demora para falecer varia de caso para caso. Dependendo de quanto tempo ele demorar para morrer, a morte dele pode ser notificada num dia ou alguns dias depois. Ou, quer dizer, mesmo que a gente tenha a notificação perfeita no dia, pode ser a morte às 11h59 da noite ou meia-noite 1, né? E isso vai alterar o dia. Então, tem uma variabilidade na série temporal. No caso, aqui a gente está pensando numa variabilidade que é, digamos, no eixo X, né?
quer dizer, que é o momento exato do óbito de um determinado indivíduo. E essa variabilidade, a gente quer se livrar dela. Por quê? Ela é uma variabilidade natural, mas ela não deixa a gente ver a tendência dos dados de forma nítida. Então, aí, né, fazendo a afirmação mais categórica, né, talvez não, a principal razão para a gente tomar médias em séries temporais é a gente ver as tendências. A gente oculta a variabilidade natural, que aparece como ruído, né, esses pontinhos espalhados na imagem, e a gente passa a ver qual é a tendência. Então, mas esse é um problema matematicamente difícil, que até hoje é área de pesquisa, né? Então, vocês veem que tem 3 curvas, tem uma curva em verde, que é a curva ótima, é você tomar a média com um número ótimo de dias, né, que ele aqui não diz qual é. Tem aqui, aqui é uma média móvel de dados que não são de Covid. Então, a média tomada por 20 vizinhos é tipo 10 antes e 10 depois. Né? E a média tomada por 80 vizinhos, vocês veem que a curva de 20 vizinhos e a curva ótima, que eu acho que é de 30, elas são muito parecidas, exceto no finalzinho, que a curva amarela começa a ter justamente essa variabilidade, essa coisa que a gente vê e pensa, isso é ruído, né? A curva está chacoalhando sem ser uma tendência de fato. Já a curva azul, o cara suavizou demais, ele tomou uma média de 40 dias, digamos, para frente e para trás, e aí a curva não aponta mais a tendência clara que tem aqui de subida e queda no meio do caminho. Né? Então, bom, resumindo, as médias são para suavizar os dados, a gente quer ver tendências, mas a gente tem que ser cuidadoso ao tomar a média também. Tem que escolher um valor de janela para tomar a média que faça sentido, que permita a gente ver as tendências. E isso é um problema matemático sofisticado, difícil, até hoje, como eu falei, a área de pesquisa. Bom, mas então, para ir recapitulando e resumindo, né, o que a gente viu sobre Covid, né? Na Covid, a gente tem um monte de variabilidade, um monte de acaso, um monte de incerteza. Variabilidade vem do fato que é típico da medicina, que a mesma doença pode afetar pessoas diferentes de maneiras diferentes, e pessoas que são afetadas igual podem ter os seus quadros se desenrolando de maneira diferente, e tudo mais por aí. Né? O acaso, eu botei 2 razões aí, uma é a própria variabilidade, a outra é a oferta e qualidade dos dados. Né? Nem todos os casos são notificados, nem todas as mortes são registradas como Covid, vice-versa, tem mortes que não são de Covid registradas, o dia do registro vai variar também, então a gente tem que lidar com esse acaso. Às vezes a gente via atualizações, né, da série de mortes, dizendo tal lugar não tinha comunicado as mortes de 14 dias atrás, então a gente retrospectivamente vai mudar o gráfico e tudo mais. Bom, e a incerteza aqui, ela é de todas as fontes, ela vem da variabilidade do acaso e também vem da falta de conhecimento. E eu podia ir além, dizer, vem de comportamentos sociais das pessoas que foram se modificando ao longo da pandemia, né? Pessoas passaram a usar mais máscaras, a sair menos, talvez tenha reduzido o contágio, então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a incerteza, não só sobre a doença, mas sobre o comportamento das pessoas em face da doença, é imensa. E por isso mesmo a pandemia é o caso mais difícil. A gente não sabe não sabia, continua sem saber tanto assim sobre como é o vírus. O contágio se torna mais imprevisível na medida que tem mais oportunidades de contágio, né? O mundo hoje mais conectado do que, por exemplo, na época da gripe espanhola, que foi a última grande pandemia. Facilita o contágio quase imediato no mundo inteiro. Há uma taxa que é difícil de prever, as coisas acontecem não sabe onde. Quando a gente vai avaliar as respostas dos diferentes países, a gente também tem variabilidade. E é difícil atribuir causas, né? Eu lembro que no início da pandemia, eu li um artigo falando que nos países do meio do leste da Europa, né, tipo República Tcheca, Hungria, o número de casos e mortes estavam baixíssimos, e era porque as pessoas estavam usando máscara. Portanto, máscara talvez fosse suficiente para conter a pandemia. Eu não sei o que aconteceu desde então, mas se a gente olha Hungria, Bulgária, República Tcheca, todos esses países que estavam super bem no início da pandemia, hoje estão entre os países com mais mortes no mundo. Se não me engano, os 2 primeiros em número de mortos per capita são Peru e Hungria, né, dentre os países com um certo número mínimo de habitantes. Então, a gente realmente não sabe o que fez a diferença. Quer dizer, não sabe, digamos assim, é um problema científico difícil saber o que fez a diferença. Né? E é muito difícil quantificar essa incerteza, porque ela é mais epistemológica, é mais o que a gente não sabe do que o que a gente não sabe nem em termos probabilísticos, né, do que a gente consegue quantificar via probabilidade. E nesse cenário há um risco grande de modelos matemáticos serem falseados pela realidade. De fato, isso não é só um risco, é algo que ocorreu ao longo de toda a pandemia.
Então, para concluir, já indo para o final, que é daqui a pouquinho, o ponto é, a gente falou dessas coisas todas aí, de acaso, variabilidade, incerteza, bom, tem um monte de coisa escrita, deixa eu falar, mas eu acho que o principal é que a variabilidade, ela existe em tudo, que a gente está interessado em estudar aqui hoje. O acaso, ele vai ter formas que podem ser tanto de acaso de propósito da pesquisa eleitoral, que você sorteia as pessoas, como o acaso da Covid, que é outro acaso que vem da variabilidade, vem da coleta de dados e tudo mais, tem certo. A incerteza tem dois tipos, pelo menos. Um é o tipo quantificável pela probabilidade, que eu estou chamando de estatística. Outro é o tipo epistemológica, que é a falta de conhecimento. E aí é muito difícil quantificar. E a outra que a gente vê, quer dizer, eu escolhi esses três casos da moeda, pesquisa de intenção de voto e Covid, para ilustrar o fato que, de certa forma, né, lembra que lá no início eu falei das ciências humanas, né, do uso da matemática das ciências humanas. Quanto mais humana a situação, ou melhor dizendo, quanto mais social, quanto mais dinâmica social complexa envolvida, mais difícil vai ficar lidar com essa variabilidade, com esse acaso, com essa incerteza. Em particular, porque você vai ter incerteza tanto estatística quanto epistemológica. E aí eu quero propor algumas coisas. Bom, meu tempo já está acabando, eu vou ser um pouquinho mais rápido do que eu tinha falado aqui. Assim, tentando pensar, né, fazendo esse exercício, no certo sentido, sem, para usar uma expressão corrente, sem lugar de fala, dado que eu não dou aula para ensino médio, nem ensino fundamental, mas talvez, sei lá, pelo menos com boa vontade, se vocês me concederem isso, me tem três coisas que eu acho que são claramente relevantes se ensinar, né? E eu vou começar pela mais simples, que é o experimento, passar para a mais complicada, que é a causalidade, que está relacionada ao experimento, e essa terceira são as limitações. Bom, então experimento é um conceito que a gente está acostumado, todo mundo que fez laboratório de física fez. Esse é um daqueles experimentos horrorosos sobre atrito, eu lembro de como eu sofri fazendo isso, dava errado, a peça parava no meio, o coeficiente de atrito dava infinito, mas enfim, é um experimento relativamente simples, muito irritante, mas ainda assim factível. E esse conceito de experimento, eu acho que ele serve para ilustrar uma das faces do acaso, da incerteza e da variabilidade, que é essa face mais quantificável possível. A gente está lidando, e o experimento, quer dizer, o que é o experimento, né? É quando você consegue controlar as fontes de variabilidade, a fonte de incerteza. Bom, quando você basicamente não tem certeza epistemológica, você já sabe quase tudo, mas quer determinar alguma grandeza relevante, física, por exemplo, né? Você sabe que tem variabilidade a acaso, então você vai fazer o experimento várias vezes e vai fazer alguma coisa com os resultados, tipo tirar a média, plotar gráfico, passar a curva normal e tal, para avaliar a variabilidade ao acaso, né? E o experimento é isso, é o cenário em que, de alguma forma, você está controlando a natureza para facilitar a medição da grandeza física, por exemplo, que você está interessado, né? Por isso mesmo, tem um dado aqui que já não é simples, né? Quer dizer, além de permitir na sala de aula trabalhar esses conceitos todos de gráficos e tudo mais, tem um lado aqui que já é interessante, né? Que é a gente só consegue fazer experimentos simples assim com certa classe de objetos, por exemplo, os objetos do mundo físico, né? É muito difícil avaliar uma política econômica com experimento nesse sentido aqui. E, de fato, nem era óbvio para os antigos, tipo Aristóteles, que fosse fácil analisar a física a partir de experimentos, né? Quer dizer, não vou entrar nesse lado filosófico histórico aqui, mas a física teve um longo caminho de evolução para sair, por exemplo, das teorias de movimento antigas dos gregos, para a teoria galileana de inércia, né? Que diz que, na verdade, não é que o corpo vai perdendo o ímpeto, ele tem inércia e que faz ele se deslocar para sempre, em princípio, exceto se houver resistência, alguma coisa assim, né? E eu acho que isso ilustra bem a dificuldade, pelo menos filosófica, de entender como é que você sai do experimento para a prática e da prática para o experimento, né? Não existe movimento retilíneo uniforme no mundo real, mas no laboratório a gente consegue aproximar isso e, de alguma forma, essa coisa aproximada nos permite tirar conclusões sobre o mundo real. Isso é um dado interessante. Tem experimentos ligeiramente mais complexos que eu acho que podem ser discutidos, talvez, em outro nível, em medicina, né? Por algum motivo eu deixei o negócio de atrito aí, deve ser só... Era para ter outra figura aí de um experimento médico, desculpem. E a gente sabe mais ou menos como funciona, imagino, né? São aqueles experimentos em que você divide os pacientes em grupos, ao acaso, para avaliar a eficácia do medicamento. Aí um grupo recebe um remédio novo, outro recebe um remédio velho, não recebe remédio nenhum.
E a gente quer avaliar a eficácia desse remédio novo. E aqui tem vários conceitos estatísticos interessantes. De novo, a gente está lidando com variabilidade acaso em condições controladas, né? E a ideia aqui da variabilidade do acaso é um pouquinho mais interessante. A gente faz a divisão dos grupos ao acaso porque a gente quer que ambos os grupos representem bem a variabilidade de pacientes que você tem. E a maneira melhor, assim como a gente quer que quando a gente escolhe os eleitores ao acaso, a gente esteja escolhendo pessoas representativas, a gente divide os grupos ao acaso para que os dois grupos sejam representativos da variabilidade da população de doentes. E a gente pode analisar isso matematicamente e tudo mais, só que esse já é um caso mais complicado, né? Não é tão complicado quanto saúde pública, né? Mas a gente sabe que tem umas dificuldades com esses experimentos de remédios, efeito placebo, assegurar que os dois grupos são tratados igual, porque pode ser que os médicos tratem diferentes dos grupos e a melhora ou piora seja atribuída ao remédio, quando na verdade é fruto do tratamento diferente que os grupos receberam. Mas a gente sabe também que existe essa ideia de ensaio clínico duplo cego, que é para tentar matar essa fonte de variabilidade ruim, né? Ou de coisas espúrias, né? O que seria... efeito placebo, na verdade, é um ótimo exemplo de incerteza epistemológica, no sentido que a gente não sabe o que causa direito, é difícil quantificar, mas via esse desenho de experimento de ensaio clínico duplo cego, a gente consegue pelo menos medir se o remédio novo é melhor do que o remédio antigo mais efeito placebo. Então, é uma coisa super interessante que, apesar da incerteza epistemológica sobre placebo, a gente consegue fazer alguma coisa. Bom, aí vem essa noção de causalidade, que, em geral, quando a gente faz ciência ou quando a gente faz análise de dados, a gente quer identificar causas em dos mais variados contextos, né? Por exemplo, essas duas perguntas são super relevantes. O problema é que nem sempre a gente consegue controlar a natureza ou o fenômeno que a gente está interessado para fazer essas inferências. E esse é um tópico que eu acho que é bem mais desafiador levar para a sala de aula, e talvez o que dê para fazer seja mais apontar as dificuldades, as coisas que podem dar errado, e ao mesmo tempo a importância do problema, né? Isso é um tópico de pesquisa em estatística, em probabilidade e tudo mais. Mas é um tópico quase filosófico também, porque a gente tem que, quando você vai estudar causalidade, existem várias correntes de como você faz isso, né? Mas eu acho que o ponto em comum dessas correntes é, se você está lidando com dados observacionais que não vêm de experimento controlado, analisar a causalidade requer um lado filosófico, de você dizer, olha, eu estou disposto a fazer tais hipóteses para tentar chegar a conclusões. E o debate sobre essas hipóteses é fundamental, sem ele nada faz sentido. Então, em certo sentido, é uma deslição de matemática, porque vai além da matemática, né? Tem algo por trás que é menos matemática e mais raciocínio no sentido amplo. Então, aqui, bom, só para voltar à BNCC rapidinho, eu tentei convencer vocês de que isso que aparece em 3 de 5 itens da BNCC, na verdade, é uma coisa super complicada, profunda, mas também bonita, né? E o que eu procurei fazer foi tentar nos ajudar, né? Ajudar vocês, me ajudar a pensar nesses assuntos, né? E eu acho que tem bastante coisa a ser feita, a ser explorada. Teve um monte de coisa que eu não falei aqui, tipo o uso do computador para análise de dados, análise de dados como aparece nesses algoritmos que dominam a nossa vida, tem muita coisa, né? E cada uma dessas coisas daria uma palestra como essa aqui. Mas, dentro do que o tempo me permitiu, então, o que eu quis foi apresentar de uma forma resumida um pouco do raciocínio que eu tenho sobre essas coisas e talvez apresentar algo que a gente possa conversar junto sobre o que pode ser feito a respeito. Então, com isso eu termino e agradeço aí vocês pela atenção.